A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foi chamados a ser um povo santo, sem graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética. Muito bem. Já vá metendo o dedo no like, já vá compartilhando. Aqui ao nosso lado, para você que tem condições e quer nos ajudar, está o Pix. tabeira674@gmail.com. Tá o nome da minha esposa Maria Juliana. Nos ajude a caminhar. É você nos ajudando, né? E nós também lhe ajudando. São dois canais para manter no ar. São as nossas obras de evangelização. E você nos ajuda demais. Se você não pode, ore por nós. Compartilhe para seus grupos. Vale a pena compartilhar. É doutrina católica em defesa da fé da igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos amados irmãos e irmãs, esses dias eu tive a alegria de receber nos comentários de um dos meus vídeos, né, o comentário de uma irmã que está voltando para a igreja de Jesus, para a igreja que Jesus fundou, sua única igreja. Eu fico muito alegre quando eu leio o comentário que a pessoa está dizendo: olha, irmão, eu estou estudando a fé da igreja de Cristo, estou voltando para a igreja de Cristo. Que alegria. Diretor, coloque na tela a foto dessa irmã com essa pergunta aí. Na tela, diretor. Veja aí, essa irmã, ela está pedindo aí para que eu possa explicar, ela está voltando à igreja de Cristo, né? Explicar a respeito do capítulo 14 da sabedoria. E eu vou explicar para ela nesse vídeo, né? Volta para mim, diretor. Minha irmã, eu quero dizer para você, seja bem-vinda. Que bom saber que os nossos vídeos aqui do nosso apostolado estão ajudando você muito nessa jornada, né? É uma jornada, né? Como aquele povo teve uma jornada, 450 anos preso no Egito, né? Teve uma jornada para a Terra Prometida, assim. Todos aqueles que dizem: olha, irmão Fábio, eu estou estudando a fé da Igreja Católica, eu estou estudando a doutrina, estou trilhando para a Igreja de Cristo. Eu sempre imagino, é a jornada do povo à Terra Prometida. A Igreja Católica nesse mundo, ela é a Terra Prometida. Então, minha irmã, seja bem-vinda à Igreja de Cristo, seja bem-vinda aos nossos apostolados, ao nosso canal aqui, o canal do Ex-Protestante Fábio Pentecostes. Temos um segundo canal, que é o canal Apologética Católica e Debates, tem um pouco mais de inscritos do que esse. Seja bem-vinda, conte com nossas orações. No que precisar, eu posso lhe ajudar. Muito bem. Meus irmãos, vocês sabem que o Livro da Sabedoria foi um livro escrito em grego em Alexandria, no Egito. Todo o Livro da Sabedoria, mais ou menos, foi escrito do ano 50 ao ano 30 a.C. por rabinos judeus de Alexandria, no Egito. Vocês sabem que Alexandria tem a maior biblioteca do mundo. Isso mesmo. Então foi ali que nasce o Eclesiástico, nasce o Livro da Sabedoria e outros escritos. Acho impressionante que os protestantes chegam nos comentários e dizem: vocês não seguem o cano judaico. Não, nós não seguimos o cano judeu. Nós seguimos o cano de Alexandria. O cano dos judeus de Alexandria, a Bíblia dos 70. É esse o nosso cano. Certo? Muito bem. Então, o Livro da Sabedoria, ele narra da idolatria do Egito e um pouco daquele povo quando eles saem do Egito. Certo? Então vamos aqui falar do capítulo 14 da Sabedoria. Você sabe que o Livro da Sabedoria fala em 13 tipos de idolatria. O Livro da Sabedoria. A Igreja Católica nos ensina que a Bíblia fala em 13 tipos de idolatria. O Livro da Sabedoria fala em 13. Eu encontrei 8. Creio que eu tenho que estudar mais o Livro da Sabedoria, né? Mas o capítulo 14 da Sabedoria, ele é, vamos dizer assim, formado por 3 partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 6, aliás, ao versículo 11.
a segunda parte que começa do versículo 12 ao versículo 21 e a terceira parte do versículo 22 ao versículo 31. Eu quero explicar a nossa irmã parte a parte. E eu quero também explicar um termo errado na Bíblia da Ave Maria. Eu sempre disse aqui, eu quero salientar outra vez, Ave Maria é a melhor Bíblia, vamos lá, Ave Maria é a melhor Bíblia das católicas para falar dos sacramentos. Só que a Bíblia da Ave Maria, quando ela dá um coice de jegue, é um coice pesado. Eu não sei se está nas antigas, na tradução antiga, mas a tradução nova que eu tenho aqui, nós vamos encontrar um termo venerado no lugar de culto de adoração. No texto original está culto de adoração, só que na Ave Maria, infelizmente, está venerado. Daqui a pouco nós chegamos lá. Vamos à primeira parte. A primeira parte do livro diz assim, ó. Eu não vou ler tudo isso aí, tá? Só vou ler o eixo de cada parte. São 3 partes, então eu vou ler apenas o eixo de cada parte, tá? O primeiro eixo está no versículo 1, ó, do capítulo 14. Vamos lá. Outro, por sua vez, que quer navegar, decore o nome, irmã, navegar. Navegar. E se preparam para atravessar as impetuosas ondas. Invoca um madeiro. Por isso que eu estou com as Bíblias aqui, que são mais originais do que a própria Bíblia Ave Maria. Olha só. Vamos lá. Nessa daqui também está madeiro. Só que eu tenho outra tradução aqui que diz assim, invoca o ídolo. Outra ainda diz, invoca um Deus em minúsculo. Certo? Só que Ave Maria e essa tradução, Mato Soares, diz um madeiro. Porque o ídolo era feito de pau, o Dióscoro, e ele estava na proa do barco. Olha só. Invoca um madeiro de pior qualidade. No versículo 7 você vai ver o madeiro de melhor qualidade. Aqui é um madeiro de pior qualidade. Aqui no capítulo 14 fala no madeiro de pior qualidade. O que significa madeiro de pior qualidade? Um ídolo. Um Deus em minúsculo. E o madeiro de melhor qualidade qual é? Que se opera a justiça. A cruz de Cristo. Mas vamos lá. De pior qualidade e o navio leva. Nós estamos falando que esse livro foi escrito em Alexandria, no Egito. Esse mesmo texto aqui está em Atos 28:11. Olha o que São Paulo diz em Atos 28:11. Preste atenção. Olha só, Atos 28:11. Ao termo de 3 meses, isso era a viagem de São Paulo a Roma, quando foi preso. Ao termo de 3 meses, embarcamos num navio de Alexandria. De onde? De Alexandria. De Alexandria, no Egito, onde foi escrito o livro da sabedoria. Alexandria. Que havia passado o inverno na Itália. Esse navio levava por insígnias os Dióscoros. Veja só. O nome do Deus, aqui a sabedoria, está dizendo o madeiro de pior qualidade. O madeiro de pior qualidade tinha um nome. Veja qual era. O nome do Deus, do ídolo, era Pollux, que significa estrela, a estrela mais brilhante. Aí está, qual era o Deus, porque essa é a primeira parte, para falar do Deus das águas. Os deuses das águas, que na mitologia egípcia tinham o Deus das águas, por isso, Êxodo 20, verso 4, não fazer
No original está. No original grego está não fazer ídolo. No original hebraico está não fazer um Deus em minúsculo. Do que há nas águas. Do que há nas águas. Está lá no Deuteronômio também, 4, versículo 19. Né? Vou fazer que está nas águas. Mas para a mitologia egípcia, tinha os deuses das águas, do qual o mais famoso era Dagon, adorado na Síria, quando Naamã vem, né, em 2 Reis, falar com o profeta para ser curado da lepra, ele fala quando levar o amo dele para o templo de Remon para adorar Dagon. Dagon, Deus das águas. Então, esse era um Deus das águas, que era adorado no Egito, e que ele andava para proteção nos barcos. Aqui não tem nada a ver com santolatria, você não encontra na Bíblia santolatria. Aqui não tem nada a ver com os santos, tem nada a ver com imagens sacras. Aqui é imagem de ídolo, não imagens sacras, não ícone. O termo grego define para imagem, dá a definição para o termo imagem de ícone. O que é ícone? O que aponta ao sagrado, e ídolo, aquele que aponta para si mesmo. O grego tem essas duas vias para falar do termo imagem. Quando a imagem é um ícone, imagem sacra, e quando a imagem é um ídolo, né, um Deus em minúsculo, que recebe a glória para si mesmo e mais ninguém. Presta atenção. Então, os Dioscoros, eles eram adorados, e vinha esse navio de Paulo de onde? De Alexandria. Aqui, ó. Aqui está no capítulo 14, versículo 1. Mas eu acredito que a irmã que você viu aí na tela, ela quer falar sobre o termo venerar ou... Esqueci o outro, venerar ou... Não sei, esqueci a outra parte. Mas nós vamos mostrar o termo venerar que aqui fala, não está correto na Bíblia da Ave Maria, certo? Pronto. Aqui está definida a primeira parte. Porque o desejo do lucro inventou no navio, no mais hábil da sabedoria e tal, de construção. Muito bem. Dentro ainda dessa primeira parte, você viu o madeiro de pior qualidade, que é quem? Pólocos. A estrela mais brilhante. Deus das águas. Versículo 7, para nós termos a definição. Que nós temos que seguir esse madeiro aqui, ó. O madeiro que é bendito. Bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça. Aqui, ó. Versículo 7, escuta. Porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça. Mas maldito o ídolo. Presta atenção. Que o versículo 7 é uma profecia, apesar de não ser um livro profético, um livro sapiensal, mas está profetizando que o madeiro é bendito. Veja, porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça. Onde passou o rei de justiça, Jesus Cristo. Você está me compreendendo, meu irmão? E aí diz, mas maldito o ídolo. Ele quem o fez, porque este o formou. O madeiro não o fez. Porque no madeiro está englobado quem? Cristo. Então, você tem dois caminhos. Ou você segue o madeiro bendito. Paulo diz, a cruz de Cristo é poder de Deus para nós, mas condenação para os pagãos. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Nós carregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Versículo 22 e 23, do mesmo capítulo. Eu não me glorei em outra coisa a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, diz Paulo. Então, meus irmãos, é fácil distinguir. A Bíblia fala mais de 11 vezes na cruz, nas cartas pastoral de Paulo, e exaltando a Santa Cruz, como está escrito no livro da sabedoria. Aqui é um sinal da cristandade, o verso 7, ó. Teológico, porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça, é bendita a cruz do qual veio a redenção. Já fazendo uma referência àquilo que vai acontecer em João 3, 14 e 15.
Assim como Moisés, citando Números 21, versículo 8 e 9, assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, como sinal será levantado o Filho do Homem. Como sinal. Olha só. Então, logo nós vemos aqui a Bíblia falar do bendito madeiro e do madeiro de pior qualidade. Que é o madeiro de pior qualidade? O ídolo, o Deus minúsculo, que é feito para adorar, adoração a ele próprio. Não é o ícone que aponta para o sagrado. Porque aqui faz logo duas definições. O sábio é aquele que minha palavra entende. O cerne de tudo isso é isso aqui, ó. Porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça. Ponto. Maldito é o ídolo. Bendito o madeiro que vem a justiça, mas maldito o madeiro que vem a condenação, a injustiça, o ídolo. Precisa se entender as coisas. E a segunda parte é a origem do espiritismo. Dizia eu esses dias para o irmão João Batista que a origem do espiritismo se deu no Egito. Mas só foi ser desenvolvida, tudo isso aqui é desenvolvido na Babilônia. A necromancia, ela se alastra por todo o mundo quando ela toma forma na Babilônia. O espiritismo, a astrologia, nasce na Babilônia. Porque diz assim, ó, a segunda parte, agora nós vai. Foi pela idealização dos ídolos que começou a apostasia. Por que as pessoas deserdaram da verdadeira religião? Porque elas afeiçoaram os ídolos. Por que abandonaram hoje, veja só, hoje no Novo Testamento, por que estão abandonando a verdadeira religião? Para ouvir os ídolos de carne e osso, os pastorzeques que mentem com suas seitas, que nascem nas esquinas, são mais de 50 mil no mundo. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Doutrinas de demônios, porque já não suportam mais a doutrina da igreja. 2 de Timóteo 4, 3. Viria o tempo que os homens não suportam mais a doutrina da igreja de Cristo, mas buscam para si uma série de mestres, falsos cristos, fundadores de seitas. Veja só, o que é que diz aqui o versículo 15. Ó. Um pai, eu quero pegar na tradução Siste Clementina, tá? Esse versículo aqui. Na tradução Siste Clementina está assim. Ó. Penetrando um pai de dor amarga, fez a imagem de um filho, de seu filho, que prematuramente lhe tinha sido morto. Aquele, presta atenção, o que é que diz a Bíblia? Aquele que tinha falecido como homem. Ele começou a adorá-lo como um Deus, em minúsculo. O pai, veja só, um homem. Agora, os protestantes, eles interpretam para suas próprias condenações, 2 de Pedro 3,16. Eles deturpam as escrituras. Veja só, diz, ó, todos os santos católicos morreram, eram o quê? Eles eram o quê? Homens, e agora são honrados como um Deus, eles dizem, ó. Eles usam isso aqui da Bíblia Católica para mentir, mas eu quero arrancar essa farsa hoje. Aqui não diz honrado como um santo. Aqui diz um homem que agora é adorado como um Deus em minúsculo. Texto original da Vulgata São Jerônimo, da Vulgata Latina São Jerônimo, com ela aqui na mão. Ele está sendo adorado como um Deus, está sendo adorado, prestando adoração a ele. O culto de latria é uma palavra grega que significa adoração, compete somente a Deus. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Mateus 22, versículo 35 em diante. E agora, veja a origem, como se idealizou o espiritismo no Egito. Foi lá que começou. Esse pai fez isso. Veja, o livro da sabedoria fala da origem do espiritismo, como começou, mas ele tomou asa mesmo na Babilônia. Por isso é tido que
o espiritismo veio da Babilônia, porque é na Babilônia que ele toma asa. Certo? Veja só, começa a ser adorado. Morreu como homem, mas agora ele está sendo adorado como um Deus em minúsculo. Estabeleceu-lhe, no verso, estabeleceu-lhe entre os seus servos, cerimônias e sacrifícios. Ei! Escuta aqui o que eu vou dizer. Presta atenção no que eu vou dizer. Presta muita atenção no que eu vou dizer. O espiritismo egípcio não... Tanto o egípcio, quando ele foi para a Babilônia e criou asas na Babilônia, não tinha a questão do que o espiritismo de hoje ensina, a tal da reencarnação. Existiam médiuns, eles invocavam os mortos, diziam que os mortos falavam através deles. Sim, eles faziam isso, que o espiritismo atual tem. Mas não tinha a reencarnação, que esse espiritismo de hoje tem. Tanto que lá era chamado de necromancia. Era o termo espiritismo, ao pé da letra, era necromancia. Certo? O termo. Que é a mesma coisa, necromancia quer dizer evocação dos mortos. Não é invocação. Invocar quer dizer orar. É o termo usado só para com Deus. Né? O sagrado. Evocar quer dizer baixar o morto na pessoa. É diferente de invocar. Invocar é eu orar alguém, pedir a intercessão de alguém. Né? Pedir a intercessão de um santo, da Virgem Maria. Certo? Isso é invocar. Agora, evocar, como o termo original traz, significa que eu estou chamando alguém para tomar meu corpo para falar com outro vivo. Isso é a necromancia. Veja que foi estabelecido o que, diz a Bíblia? Foi estabelecido, transmitiu certos ritos secretos e cerimônias, que é o que tem no Espiritismo. Aí eu vejo falsos profetas pegando a Bíblia católica para falar do livro da sabedoria. Veja, o livro da sabedoria condena eles, católicos, a própria Bíblia deles. A falta de conhecimento, a ignorância é atrevida. O peixe morre pela boca. E esses hereges também. Fala-se da idolatria egípcia. Mais tarde, olha o que diz. Mais tarde, presta atenção. Versículo 16. Esse costume ímpio, tendo-se firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Onde? Na Babilônia. Você vai ver lá no rei, no sonho do rei, que ele manda chamar o quê? O que é que diz a Bíblia? Lá em Daniel 2, no sonho do rei, manda chamar magos e feiticeiros. Olha o que tinha na Babilônia. Magos e feiticeiros, mas também tinha magos e feiticeiros no Egito. Só que diferencia um pouco. Por exemplo, você vê o rito romano e o rito bizantino. É a mesma crença, mas são dois ritos diferentes. A celebração torna-se diferente, celebração litúrgica. Assim era o espiritismo egípcio, que é esse que nasce lá no Egito, e o espiritismo babilônico. Tem uma certa diferença entre eles. Certo? Mas deu sua origem no Egito. Tudo começou no Egito. A adoração do faraó, que era tido como Deus, o deus Danúbio, Hélio, o deus do sol. Por isso que Deus disse, não faça imagem do que está no sol. Aliás, do que está no céu. Eram 5 deuses que para a mitologia e para a crença egípcias poderosos. E um deles era o deus Hélio do sol. No sol tinha um deus Hélio. Só que quando vai para a Babilônia, eles vão ser... Quando eles saem do Egito, lá no Egito eles veem que no sol tem um deus que é adorado pelos egípcios. O deus Hélio. Quando ele sai e vai deparar com os povos da Mesopotâmia, o que é que vai encontrar? Vai encontrar que eles são regidos pelos astros. Eles não adoram os que tem dentro dos astros, como no sol.
mas regido pelos astros. Está no capítulo 4, versículo 19 de Deuteronômio. Quando olhares para o céu, vê as estrelas, a lua, todo o exército do céu, o sol, cuidado, não adorar essas coisas e prestar culto a eles. Por isso Deus disse, não fazer os deuses que está no céu. É o céu, firmamento. Os deuses da terra. Os deuses da terra era demais, irmãos. Era demais no Egito, os deuses terrenos. Tem os deuses que cuidavam da lavoura. Tem os deuses, né, de tal ponto. O deus minúsculo, cara. Claro, estou falando nesse minúsculo. O deus Danúbio, que era muito adorado no Egito. Era uma espécie uma imagem de um humano com a cabeça de cachorro. Eu estudei muito para falar sobre... Estudei muitos anos, mais de 14 anos, em cima do Êxodo 20. E eu descobri várias explicações. Se você perguntar, irmão Fábio, você pode fazer explicando o Êxodo 20, verso 4. Você pode fazer 10 vídeos, eu posso fazer 10 vídeos com várias explicações diferentes para você ter uma ideia. E nenhuma delas vai ser o que está no céu glória. O protestante não sabe definir os 3 céus. O céu paraíso, que é o céu glória, o céu das almas, o céu firmamento, que é esse que nós vemos, sol, estrela, lua, e o só cosmos, e o céu cosmos, que é o universo, cheio de planetas, o cosmo. O protestante não sabe o que é isso. Deus manda, Deus que proíbe destruir, não fazer ídolo nem Deus algum, do que está no céu, firmamento, do que está no céu, cosmos. Mas manda fazer do que está no céu, glória 25, versículo 18. Manda fazer a imagem as imagens de 2 querubins, que foi colocado em cima da Arca da Aliança, do qual aquela caixa dourada, com as 2 imagens em cima, Moisés chamava de Deus a caixa. Pois é, era idolatria? Vai dizer para Moisés que era idólatra. Números capítulo 10, versículo 35 e 36. Quando a arca, levantava a arca, ele dizia, levanta-te, meu Senhor. Quem era o Senhor de Moisés? Deus. Moisés, o sucessor de Moisés, Josué, prostrava-se o dia todo em adoração a Deus diante dessa caixa dourada dos anjos, das imagens dos anjos, falando com Deus, orando a Deus. Josué 6:7, faziam procissão com ela, com essas imagens. 1 de Crônicas, capítulo 15, versículo 14 a 16. Cantava até louvores. Você está compreendendo, irmão? A segunda parte, a idealização do espiritismo. O espiritismo é uma religião falsa, é idolatria. Certo? E aqui embaixo diz assim, ó. Foi também consequência, versículo 17, foi também consequência das ordens dos príncipes, que se adoraram imagens esculpidas. A adoração veio de onde? Por ordem dos príncipes, dos reis. Preste atenção. Na Babilônia, quando colocaram Sidraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo, era um decreto que tinha sido promulgado pelo rei para toda a Babilônia. E onde tivesse um babilônio fora da Babilônia, era para adorar o rei. Era uma imagem do rei Nabucodonosor, que foi inaugurada, feita. E daquela imagem, se você ler todo o capítulo da sabedoria, todo o livro da sabedoria, você vai ver que os reis mandavam réplicas de imagem. Porque as pessoas moravam longe, não podiam vir pessoalmente até a Babilônia para adorar o rei em pessoa. Então essas imagens, essas réplicas do rei, era mandada para essas pessoas, para que as pessoas pudessem adorar pessoalmente a imagem e declarar que o rei era o seu Deus, claro, em minúsculo. Então mandava-se a réplica do rei e ele chegava lá e dizia, o rei é o nosso Deus, eis aqui o nosso Deus, nós te adoramos, né? E faziam tudo isso. Olha, que nós estamos vendo aqui. Vamos continuar. Então foi dessa maneira, veja só. E o próprio livro diz, ó, que se adoravam imagens dos reis, porque aqueles que não podiam honrar o rei pessoalmente, porque morava longe deles, fizeram réplicas para
aqueles que se achavam distantes. Expuseram-se publicamente à imagem do rei venerado, como se estivesse presente do rei. O rei venerado. Veja, o termo venerado na Ave Maria não está bom. O termo venerado na Ave Maria não está bom. Tanto na Bíblia Cis Clementina como a Mato Soares da Eclésia, está assim, ó. Versículo 17, no finalzinho do versículo 17, preste atenção. Olha o que significa no termo original. O culto tão zeloso, a fim de prestar aquele que estava ausente, que era o rei, um culto tão zeloso, como se estivesse presente. Aqui está, Mato Soares da Eclésia. Do mesmo jeito está na Cis Clementina. Então, eu não sei muito bem se a irmã estava fazendo referência a esse termo na Ave Maria que aparece venerado. Não é veneração, não é o mesmo que adoração. Certo? Veneração é uma coisa, adoração é outra. Adoração, que veio do grego, que significa latria. Aí você pega, os adventistas gostam de pegar aí diz que vive só a escritura, né? Mentira. Eles pegam o dicionário, esse mini Aurélio, e lá vai no termo veneração. Aí tá o mesmo que, veneração é o mesmo que adorar, é o mesmo que honrar, é o mesmo que não sei o que. Errado. Vai estudar no original grego e você vai ver a diferença que tem de venerar para adorar. Por exemplo, Jesus ensina adorar e venerar nos 2 mandamentos. De Mateus 22, versículo de número 35 e diante. Ele vai dizer o quê? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O que é isso? Culto de latria. Culto de latria. E amar e dou um segundo semelhante ao primeiro, disse Jesus. Olha só. Semelhante, mas não é o primeiro. É o semelhante. Porque fala em amor. Que vem do termo philos. Ágape, amor supremo. Philos, do grego philos. Amar ao próximo como a si mesmo. Veja o que Jesus está dando. Esse é um respeito. O que é um respeito? Uma veneração. Você está entendendo? Está compreendendo? Então, venerado na Ave Maria, está venerado, não está bom. Nas versões novas, o termo é prestaram um culto ao rei. Tanto que no versículo 19 diz, isto constituiu ainda para que o estabelecimento deste culto, mesmo entre os que não conheciam o rei, foi a ambição do artista. Aí pula para o versículo 20. A multidão, seduzida pelo incauto da obra, em breve tomou por Deus em minúsculo, aquele que tinha apenas honrado como homem. Então, está compreendendo, irmã? A segunda parte, aí diz que isso originou o quê? Isso deram a pedra, veja a pedra, deram a pedra, chamaram a pedra, os cristais energizantes de Deus, em minúsculo, a madeira, que é a madeira de pior qualidade, que do versículo 1, de Deus, um nome incomunicável, que só pertence a Deus. Deus é só Deus e não tem mais outro Deus. Agora, o versículo 22 a versículo 31 é a maior parte, é a terceira parte do livro, do capítulo, que é a consequência de tudo isso. Eu vou ler rapidinho, tá? Vamos lá. Como se não bastasse terem errado acerca do conhecimento de Deus, veja, embora passando a vida numa longa luta de ignorância, eles dão o nome de paz ao estado tão infeliz. Com efeito, sacrificando seus filhos, olha só as consequências da idolatria. Como Manassés fez, 2 de Crônicas 33, 4 e 5. Manassés sacrificou seus filhos no vale de Meninão.
que mais tarde vai ser chamado de Ados, o lixão de Israel, foi queimado lá. Queimou seus filhos, o rei Manassés, sacrificando a demônios como a testemunha, como um dos primeiros bispos citado lá nas cartas que Cristo manda às igrejas, as 7 cidades das 7 igrejas do Apocalipse. Mataram São Antipas cozinhando num caldeirão de óleo. Era desse jeito que faziam. Sacrificando a quem? A demônios. Olha aí, primeiro, consequência da idolatria. Sacrificando seus filhos. Celebrando mistérios ocultos. Aí está. Celebrando mistérios ocultos. De demônios, mistérios de demônios. Como a evocação, baixar o morto na pessoa, o médio, a adivinhação, tudo isso. Segundo, entregando-se a orgias desenfreadas de religiões exóticas. Aí está cheio de religiões exóticas. As religiões afro-brasileiras, candomblé, o Deus do fogo, no capítulo 13 fala isso, o Deus do fogo, o Deus das águas, Iemanjá e tudo mais. Segue-se os textos. 24. Eles já não guardam a honestidade nem na vida, nem no casamento. Aí está, pela idealização dos ídolos, dos deuses, foi que surgiram o homossexualismo, como está lá em Romanos 1, a partir do versículo 24. Olha só. Já não guarda honestidade nem na vida nem no casamento, mas um faz desaparecer o outro pelo ardil e o ultraja pelo adultério. Aí está. Adultério, tudo está numa confusão completa. Sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, prejuízo que é jurar falso, perseguição dos bons, por isso que a igreja é perseguida. Os santos são perseguidos. Apocalipse 13:6, por essas religiões exóticas, né? Esquecimento dos benefícios, aí está. Não se faz o que é bom mais hoje. É difícil. Contaminação das almas, perversão dos sexos, aí, ó, perversão dos sexos, o homossexualismo, né? A estabilidade das uniões, pessoas que vivem em fornicação, que vivem em adultério. Versículo 27. Porque o culto de inominável ídolos é o começo e a causa e o fim de todo mal. Seus adeptos iniciam o prazer até a loucura e fazem votos falsos e vivem na injustiça. Sem escrúpulo, juram falso, porque confiando nos ídolos inanimados, esperam não ser punidos por má fé. Contudo, o castigo os atingirá por duplo motivo. Primeiro, porque eles desconhecem a Deus, afeiçoando-se aos ídolos, abandonaram a fé verdadeira para ir aos ídolos. Hoje no Novo Testamento, a idolatria é o segundo altar. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 14 a 21. Paulo vai falar do altar do Senhor, carne e sangue, e vai falar do altar dos ídolos, dos demônios. Versículo 21. Não podeis servir a 2 altares, beber ao mesmo tempo do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Isso é idolatria. É a idolatria do Novo Testamento. Então, abandona a verdadeira religião para ir para seitas. É a apostasia. Né? Veja só. E porque são culpados por desprezo à santidade da religião. Desprezam a santidade da religião. A igreja é santa. Eles desprezam todo o protestantismo. De ter feito juramentos enganadores. E aí tem as referências à santidade da religião. Isaías 42, 1 a 4. 51, verso 4. Você pode pegar Romanos 1, 28. Mateus 5, 8, depois 48. Certo? Pois não é o poder dos ídolos invocados, mas o castigo reservado ao pecador, que sempre persegue as faltas dos maus. Então, esse livro ele é dividido em 3 partes, certo? Primeira parte, os Dióscoros. Segunda parte, o Espiritismo. Terceira parte, a consequência dessa idolatria. Tudo isso aqui é a consequência da idolatria. Tudo hoje nós vemos. Magia negra que sacrifica pessoas como se fosse no rito dos maias. Não é?
do México. Tudo isso, essas religiões falsas, tem hoje, elas continuam hoje, essas religiões falsas, diabólicas. Tem religiões pagãs, satanistas, que as pessoas, a criança quando ela nasce com um defeito físico, eles enterram ela viva, para ela morrer lá. Tem outras que elas colocam dentro do fogo. Tem uma religião aí, eu não vou citar nome, tá? Mas que quando o casal casa e tem o primeiro filho, eles têm que matar o primeiro filho e derramar o sangue nos 4 cantos da casa, e eles mesmos comer os seus fígados. Eles comem os fígados. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Sabedoria 13. Deixa eu ver aqui. Sabedoria 13. Não, Sabedoria 12. Aqui, ó. Fala nisso que eu tô falando aqui, ó. No Egito tinha isso. Essa religião falsa, ó. 12, verso 5. Suas cruéis matanças de crianças, festas de entranhas de carne humana e sangue, são iniciações dos mistérios orgíacos e crimes de paz contra seres indefesos. Sabedoria 12, versículo 5. Isso tinha onde no Egito? Isso se espalha para todo o mundo. Então, na África tem cada religião, né, que é chamada as religiões afro-brasileiras, né, tem muitas aqui também no Brasil. Então tá aqui, minha irmã, né, explicando. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar na tua caminhada, na tua jornada, a verdadeira Igreja de Cristo, a Terra Prometida. Seja bem-vindo, Deus lhe abençoe. Estou aqui para precisar responder com Bíblia Sagrada. Deus abençoe a todos vocês que acompanham nosso apostolado. Compartilhe para os seus grupos. Aí tá mais uma vez lembrando o Pix para quem quer nos ajudar. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.